A Serra dos Lamentos sempre foi um lugar que o povo do sertão evitava. Ela se erguia no meio da caatinga como um dente gigante, de pedra escura, onde o vento nunca soprava do mesmo jeito duas vezes. As noites ali eram frias demais, e o eco dos gritos dos bichos, ou do que o povo dizia não ser bicho, fazia até caçador experiente pensar duas vezes antes de subir. Mas o que mais assustava era a trilha. Uma trilha estreita, escondida entre as pedras, que ninguém sabia direito quem abriu. Alguns diziam que foi obra de escravo fugido, outros juravam que era passagem antiga dos índios, mas os mais velhos, esses diziam que a trilha nunca tinha sido obra de gente. Era coisa marcada pelo próprio demônio para guiar quem tivesse o azar de entrar nela. Poucos acreditavam, poucos, até o dia do caso de Antônio Pajeú. Antônio era vaqueiro bom, trabalhador, desses que conhecem a caatinga como conhecem a palma da mão. Nunca teve medo do sertão. Passava madrugadas guiando o gado, enfrentava a onça, dormia sob o frio forte da serra. E talvez por isso mesmo tenha achado besteira quando o povo disse que ele não devia subir sozinho naquela tarde. A história começou com um boi sumido, o mais arisco de seu patrão. Antônio seguiu o rastro até a base da Serra dos Lamentos e ali encontrou as pegadas entrando exatamente na trilha proibida. Ele cuspiu no chão, ajeitou o chapéu de couro e resmungou. Conversa de gente assombrada, trilha é só trilha. E entrou. A trilha era estreita, tão estreita que às vezes ele tinha que andar de lado. As pedras rangiam sob o peso das pisadas. O silêncio era tão pesado que nem os pássaros se arriscavam a cantar. Antônio começou a sentir um arrepio estranho na nuca, mas seguiu firme. Foi então que ouviu o primeiro som. Um sussurro, fraco, bem atrás dele. Antônio! Ele parou imediatamente. Os pelos do braço se levantaram como se tivessem vida própria. Virou rápido, mas não viu ninguém. Nada além das pedras, do mato seco e daquele silêncio esquisito. Oxe, tô ficando leso? Murmurou, tentando rir, mas a risada não saiu. Continuou andando, mas quanto mais subia, mais sentia que alguém andava logo atrás. Passos leves, arrastados, que sumiam toda vez que ele olhava para trás. O vento soprava quente e frio ao mesmo tempo, trazendo um cheiro de terra molhada misturado com enxofre. A trilha começou a se inclinar mais, como se a serra quisesse engolir Antônio. Quando ele alcançou um trecho mais largo, respirou aliviado. Foi aí que encontrou as primeiras marcas no chão. Marcas de cascos. Só que eram cascos grandes demais para bode, pequenos demais para cavalo e fundos demais para qualquer coisa natural dali. Pareciam que tinham sido feitos por um animal pesado e irritado. Antônio se ajoelhou e examinou de perto. A poeira fina dentro das marcas estava quente, quente como carvão recém-apagado. Que desgraça é essa? Um estalo alto ecoou pela serra e o coração de Antônio disparou. Ele se levantou e deu 2 passos para trás quando viu a sombra. Uma sombra projetada numa pedra grande. O sol estava atrás, então a sombra não era dele. Era de algo alto, torto, com chifres enormes curvados para cima. A respiração pesada ecoava pela trilha, acompanhada de um som úmido, como se algo estivesse babando. "Tem alguém aí?" perguntou Antônio, tentando esconder o medo que já mordia sua alma. A sombra se moveu e desapareceu. Antônio engoliu seco e começou a rezar baixinho. Mas ainda assim seguiu em frente, teimosia de sertanejo que não volta atrás quando coloca algo na cabeça. Mais adiante encontrou o boi desaparecido, morto, todo estraçalhado, como se tivesse sido atacado por algo muito maior que onça. As vísceras estavam espalhadas pela pedra, e o cheiro de sangue fresco misturado com aquele enxofre insuportável deixava o ar pesado de um jeito quase sólido. Antônio não teve tempo de reagir. Foi aí que ouviu de novo. Antônio. Mas desta vez, a voz veio clara, profunda, tão próxima que ele sentiu o sopro gelado no ouvido. Ele se virou, o chapéu quase caindo da cabeça, e viu. No alto de uma pedra estava a criatura. A pele era negra como carvão queimado, os olhos 2 brasas vivas. As pernas eram de bode, os cascos enormes, e do peito saía um vapor quente que ondulava no ar. Os braços longos terminavam em garras afiadas e os chifres brilhavam com um brilho que parecia vir do próprio inferno. O demônio o encarava sem piscar. "O que você quer de mim?" gritou Antônio recuando. A criatura inclinou a cabeça,
como se estivesse estudando a presa. Depois, abriu a boca. Um sorriso impossível, torto, largo demais para ser humano. Você entrou na minha trilha. A voz parecia vir de dentro da serra inteira. Antônio tropeçou para trás, caiu sentado e viu a criatura avançar na direção dele com passos lentos, cada um ecoando como trovão. Ele tentou se levantar, mas as pernas falharam. O demônio estava a poucos metros, tão próximo que Antônio conseguia sentir o cheiro quente, sufocante de carne queimada. Ninguém entra, disse o demônio, estendendo a garra em direção ao rosto dele. Doento e Maine, Antônio fechou os olhos esperando o fim, mas o ataque não veio. Em vez disso, ouviu outro som, um assobio agudo, vindo da base da serra. Depois uma voz familiar. Antônio, volta, homem! Era seu tertuliano, amigo de longa data, que tinha ido atrás dele quando percebeu que ele demorava demais. A sombra demoníaca recuou um passo, depois outro. O som do assobio parecia irritá-la. Antônio abriu os olhos e viu a criatura se desfazendo no ar como fumaça desviada pelo vento. E então, o silêncio voltou. Seu tertuliano encontrou Antônio desmaiado na trilha, pálido como vela de enterro. Precisou de 3 homens para carregá-lo de volta para casa. Quando acordou, já em casa, coberto por lençóis, a primeira coisa que disse foi: ele existe. O dono da trilha existe. A partir daquele dia, ninguém mais subiu na Serra dos Lamentos. A trilha foi fechada com pedras, e quem passa por perto jura ouvir passos atrás de si. Às vezes um sussurro, às vezes uma respiração quente. E há quem diga que, à noite, dá para ver 2 olhos vermelhos brilhando entre as rochas. E você? Tem coragem de seguir uma trilha desconhecida no escuro? Comenta aí o que achou dessa história. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no Causos Misteriosos e ativar o sininho, porque no sertão tem caminho que não foi feito para a gente passar.